Imagine ser arrancada da sua casa simples e entregue como esposa a um poderoso sheik, sem ter escolha, apenas para satisfazer uma promessa feita no passado. Ela era inocente, virgem, cheia de sonhos, e de repente se viu prisioneira em um palácio dourado, cercada de intrigas, olhares de desprezo e um homem temido por todos. Mas será que entre o medo e a obrigação poderia nascer algo muito maior? Fique comigo até o final dessa história, porque cada olhar, cada gesto e cada segredo revelado vai te prender do começo ao fim. E eu já te pergunto, se fosse você no lugar dela, teria coragem de enfrentar o destino ou se deixaria quebrar? Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O vento quente do deserto soprava pelas ruelas estreitas do vilarejo, levantando grãos de areia que se infiltravam por cada fresta das casas de barro. Aisha observava o horizonte da janela estreita, o coração leve por completar 18 anos. Não havia festa nem risos, apenas o cheiro de pão assado pela avó e o chá forte que fumegava na pequena mesa de madeira. Mesmo assim, a jovem sorria. Sonhava em, quem sabe, um dia sair dali, explorar mercados maiores, conhecer outras terras. Seus olhos castanhos refletiam inocência, mas também um desejo tímido de liberdade, algo que sempre mantivera escondido. Mas naquela manhã, algo diferente pairava no ar. O silêncio era mais pesado do que o costumeiro. A avó, mulher de mãos calejadas e rugas profundas, a olhava com um misto de ternura e angústia. Antes que Aisha pudesse perguntar o motivo, o som de cascos de cavalos ecoou pelas ruas. Não eram viajantes comuns, eram homens do palácio, vestidos com túnicas impecáveis, turbantes alvos e espadas reluzentes na cintura. O vilarejo inteiro se recolheu às portas e janelas, observando em silêncio a comitiva que parava justamente diante da casa humilde onde Aisha vivia. Um dos homens desceu do cavalo, seus olhos fixos na jovem. Sua voz era firme, quase impessoal. Viemos em nome de Sua Alteza, o Sheik Hassan. Hoje, a promessa será cumprida. Aisha franziu o senho, confusa. Promessa? Foi então que a avó, com lágrimas nos olhos, revelou a verdade que guardara durante anos. Seu pai, antes de morrer, havia firmado um acordo com Hassan, o poderoso soberano do deserto, para garantir a sobrevivência da família e salvar o vilarejo de dívidas impagáveis. Prometeu a filha em casamento quando ela atingisse a idade adulta. Aquilo não era uma escolha, era um pacto selado com honra, impossível de ser quebrado. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Aisha. Seu corpo inteiro estremeceu e a mente recusava-se a aceitar. Casar-se com um homem que sequer conhecia, com o sheik, temido por sua frieza e poder. Tentou correr, tentou se agarrar à avó, mas as mãos firmes dos guardas não permitiram. Não! Gritou em desespero. Eu não pedi por isso, não quero. As lágrimas rolavam em seu rosto, mas não havia compaixão nos olhos daqueles homens. A avó a segurou pelos ombros, tentando resistir, mas foi empurrada com rudeza. Aisha estendeu as mãos na direção dela, em busca de conforto, mas a distância entre as duas aumentava a cada passo. O grito de dor da idosa ecoou pelo vilarejo, partindo corações, mas ninguém ousou intervir. Todos sabiam. Contrariar Hassan era desafiar a morte. A jovem foi colocada em uma carruagem ornamentada, cujas cortinas vermelhas abafavam seus soluços. Ao olhar pela janela, viu o vilarejo encolher atrás dela. A figura da avó tornava-se apenas um vulto, e Aisha sentiu como se cada metro percorrido arrancasse pedaços de sua alma. O deserto, com suas dunas imensas e silêncio sepulcral, agora não era apenas o cenário de sua vida, mas a prisão que a conduzia ao desconhecido. A viagem pareceu interminável. Aisha chorou até as lágrimas secarem, depois permaneceu em silêncio, abraçada a si mesma. Tentava entender quem era Hassan. O que esperava dela? Um marido cruel? Um senhor implacável? As histórias que ouvira sobre o sheik falavam de um homem que conquistara territórios e esmagara rivais com mãos de ferro. Nenhum rumor falava de compaixão.
Quando finalmente a carruagem atravessou os portões de pedra ornamentados com ouro, o palácio surgiu como um gigante diante dela. Torres altíssimas se erguiam contra o céu avermelhado do entardecer, e fontes jorravam água cristalina em meio a jardins exuberantes. Servos corriam para abrir caminho, curvando-se em reverência. Para qualquer outra pessoa, aquilo seria a visão da grandiosidade. Para Aisha, era um colosso ameaçador, um aviso de que nunca mais seria livre. Foi então que o viu. No alto das escadarias, Hassan observava. Era um homem de presença esmagadora, alto, com porte de guerreiro e olhos tão escuros que pareciam não ter fim. Seu rosto era marcado por traços fortes, a barba bem aparada realçava ainda mais sua imponência. Vestia roupas bordadas em fios de ouro e prata, símbolos de sua autoridade absoluta. Quando seus olhos encontraram os de Aisha, ela sentiu o corpo inteiro estremecer. Não havia calor neles, apenas firmeza e um domínio silencioso que a fazia querer recuar. Era como encarar o próprio deserto. Vasto, implacável, impossível de controlar. Os guardas a conduziram até os pés das escadarias e Aisha tentou manter a cabeça erguida, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Hassan não disse uma palavra, apenas a observou com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Ela não sabia se ele a via como esposa, como posse, ou apenas como o cumprimento de um pacto. Mas uma certeza já queimava dentro dela. Nada seria como antes. A vida simples com a avó havia ficado para trás. Agora, cada passo seria dado dentro de muralhas de ouro, e cada respiração dependeria da vontade de um homem que não pedira por ela, mas que a havia tomado como sua. O dia seguinte amanheceu como uma tempestade silenciosa no coração de Aisha. Servas entraram em seus aposentos sem pedir licença, trazendo tecidos de seda e joias pesadas. Não houve palavras de conforto, apenas ordens rápidas. Vista isto. Levante-se. Sente-se. Cada gesto parecia uma preparação para uma batalha que não era dela. Aisha se deixou guiar, mas a cada camada de tecido que lhe colocavam, mais sufocada se sentia. Vestiram-na com uma túnica dourada, bordada com pedras que refletiam a luz das tochas, e sobre seus cabelos escuros colocaram um véu delicado que escondia parcialmente seu rosto. Olhando-se no espelho de bronze polido, não se reconheceu. Não era mais a jovem simples do vilarejo. Diante de seus olhos surgia uma imagem de rainha, mas uma rainha feita de correntes e não de escolhas. Enquanto isso, nos corredores do palácio, a notícia se espalhava. O casamento entre o poderoso sheik e a jovem desconhecida do vilarejo seria realizado naquela noite. Concubinas e servas cochichavam, algumas zombando da origem humilde da noiva, outras invejando a posição que ela conquistaria sem esforço. Entre elas estava Samira, a mais influente das mulheres que viviam no palácio, conhecida por sua língua afiada e seu temperamento venenoso. "Uma camponesa no trono ao meu lado?", murmurou para as demais, os lábios curvados num sorriso cruel. "Vamos ver quanto tempo ela sobrevive nesse lugar." No grande salão, o esplendor era quase cegante. Lanternas douradas iluminavam as paredes cobertas de tapeçarias. Mesas fartas estavam repletas de tâmaras, cordeiros assados e taças de vinho. Nobres e conselheiros conversavam animadamente, todos ansiosos para testemunhar o momento em que Hassan, o soberano implacável, cumpriria sua palavra e tomaria para si a esposa prometida. Quando as portas se abriram e Aisha entrou, um murmúrio atravessou o salão. Sua beleza inocente contrastava com a opulência do lugar. O vestido dourado parecia feito para transformá-la em uma joia viva, mas seus olhos baixos e a expressão assustada denunciavam a fragilidade que ela carregava. No centro do salão, Hassan a esperava. De pé, em sua túnica bordada com símbolos tribais de autoridade, ele era o retrato da imponência. Seus olhos negros a acompanharam enquanto ela caminhava, cada passo custando-lhe um esforço imenso. Quando finalmente parou diante dele, Aisha não ousou erguer a cabeça.
O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até os músicos pararam por instantes. O ancião responsável pela cerimônia começou a entoar as palavras sagradas, recitando o contrato que selaria aquela união. Aisha sentia como se cada frase fosse um peso colocado em seus ombros. Quando chegou a sua vez de repetir os votos, sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Mesmo assim, ninguém se importou. O que importava era que a promessa fosse cumprida. Hassan, por outro lado, repetiu suas palavras com firmeza, sem titubear. Era impossível decifrar o que havia em seus olhos naquele momento. Apenas disciplina ou algo mais? Quando a cerimônia terminou, os convidados aplaudiram, taças foram erguidas e o nome de Hassan ecoou em cânticos de louvor. Para Aisha, porém, aquele som soava como o retumbar de grilhões. Mais tarde, quando o salão esvaziou, Aisha foi conduzida às câmaras que agora seriam dela, ou deles. O quarto era majestoso. Colunas de mármore sustentavam o teto alto, cortinas de seda rubra ondulavam suavemente com a brisa, e uma cama imensa, coberta de almofadas bordadas, dominava o espaço. A jovem permaneceu imóvel, abraçando o próprio corpo, como se pudesse se proteger do destino. A porta se abriu novamente e Hassan entrou. Seus passos ecoaram fortes e a cada aproximação o coração de Aisha parecia querer escapar de seu peito. Ele a observou em silêncio por alguns instantes, como se tentasse compreender cada detalhe dela. Então, com um gesto firme, afastou o véu de seu rosto. Os olhos castanhos dela, ainda marejados de lágrimas, se encontraram com os dele. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Aisha não viu apenas frieza em Hassan. Por trás daquela máscara de poder havia um relâmpago de hesitação, quase imperceptível. Ele ergueu a mão como se fosse tocar seu rosto, mas recuou por um segundo ao ver o medo estampado nos olhos dela. O sheik, acostumado a dobrar homens com um olhar, sentiu uma resistência diferente. Não vinda de palavras ou armas, mas da inocência de uma jovem que não escolhera estar ali. "Descanse, Aisha", disse ele, a voz grave, mas mais suave do que ela esperava. "Hoje, não precisa temer." Ela piscou, confusa, como se não tivesse entendido. Não seria possuída naquela noite? Não seria obrigada a ceder ao pacto? O silêncio que se seguiu foi carregado de incerteza. Hassan se afastou, deixando claro que não a tocaria. Aisha respirou fundo, mas o alívio se misturava a um nó de perguntas sem resposta. Deitou-se na cama, encarando o teto pintado com desenhos dourados, enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Não compreendia aquele homem. Não compreendia por que, se tinha poder absoluto sobre ela, escolhera poupá-la. O medo continuava presente, mas agora vinha acompanhado por algo ainda mais perturbador, uma centelha de curiosidade. O sol atravessava os vitrais coloridos do palácio, espalhando feixes dourados pelo chão de mármore. Para Aisha, no entanto, a beleza daquele lugar era como uma gaiola ornamentada. Ela caminhava pelos corredores cercada por servas, mas não ouvia as conversas, nem admirava os detalhes. Sua mente ainda estava presa à noite anterior, ao momento em que Hassan poderia ter consumado o casamento, mas não o fez. O gesto a deixara atônita. Não era clemência comum, não era o comportamento esperado de um homem como ele. Então por que hesitara? Enquanto caminhava, as vozes ao redor se tornaram claras. Algumas servas cochichavam sem se dar conta de que Aisha ouvia. "Dizem que ele não a quis porque ela é fraca demais", sussurrou uma. "Ou talvez por ser insignificante, uma camponesa sem valor", completou outra, rindo baixo. As palavras feriram como espinhos, mas Aisha manteve a cabeça erguida. Por dentro, porém, o coração ardia. Não era apenas vergonha, era a sensação de ser constantemente julgada por algo que não escolheu. Do outro lado do palácio, Hassan também não encontrava paz. Recolhido em seus aposentos, caminhava de um lado a outro, a mente inquieta. Sempre fora um homem de decisões firmes, alguém que nunca permitia que emoções interferissem em seus atos. Mas com Aisha, tudo parecia escapar de seu controle. Lembrava-se do olhar dela, cheio de medo e lágrimas,
e se via incapaz de seguir o caminho que a tradição exigia. Ele, o sheik que conquistara terras e subjugara rivais, se descobria paralisado diante da inocência de uma jovem. No fim da manhã, o destino tratou de aproximá-los novamente. Aisha foi conduzida ao pátio interno, onde fontes despejavam água cristalina e jardins de flores exóticas coloriam o ambiente. Sentou-se em um banco de pedra, abraçando os próprios joelhos, tentando recuperar algum fragmento de si mesma. O silêncio era um alívio, até que passos firmes ecoaram atrás dela. Hassan se aproximava. Sua sombra a cobriu antes mesmo que ela erguesse os olhos. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O vento balançava o véu leve de Aisha e os olhos de Hassan se fixaram nela, intensos, indecifráveis. "Você tem medo de mim?", disse ele com voz grave. Não foi uma pergunta. Aisha respirou fundo. Podia mentir, mas sua inocência não sabia esconder a verdade. "Eu não sei quem você é. Só sei que foi capaz de me arrancar de tudo o que conhecia. Como não temê-lo?" As palavras, simples e diretas, ecoaram no peito de Hassan como um golpe. Nenhuma mulher jamais ousara falar assim com ele. Acostumado à adulação e falsos sorrisos, aquela honestidade crua o desarmava. Seus olhos estreitaram-se, mas não de raiva, de inquietação. "E mesmo assim você me enfrenta", disse ele, quase num sussurro. Aisha desviou o olhar, sentindo o rosto corar. "Eu não o enfrento, Hassan. Apenas digo a verdade." Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se meditasse sobre aquelas palavras. Então, com gesto inesperado, estendeu a mão e pegou o colar simples que pendia do pescoço dela, a única lembrança de sua mãe. O fecho estava solto, e ele o prendeu novamente com cuidado, sem jamais desviar os olhos dos dela. O toque fez Aisha estremecer, seu coração disparando em um ritmo que não conseguia controlar. "Guarde-o com firmeza", disse ele, devolvendo-o ao lugar. "Não deixe que nada, nem ninguém, tire de você o que lhe resta de precioso." As palavras ressoaram de forma estranha dentro dela. Não sabia se era um conselho, ordem ou promessa, mas naquele instante, por mais contraditório que fosse, Aisha sentiu-se vista, não como prisioneira, mas como pessoa. Quando Hassan se afastou, Aisha permaneceu imóvel, com a mão sobre o colar. Seu coração estava em conflito. Ainda o temia, mas aquele gesto a deixara confusa. O homem que a arrancara de sua vida simples parecia carregar também algo que ela não compreendia. Um peso, uma sombra escondida por trás da autoridade. Enquanto isso, Hassan, de volta a seus aposentos, refletia. "Ela é apenas uma jovem, e ainda assim me desafia com uma coragem silenciosa." O pensamento o perseguia. Pela primeira vez em anos, sentia que não tinha o controle absoluto. As manhãs no palácio sempre começavam com movimento, servos carregando bandejas de prata, concubinas circulando entre corredores com passos leves, músicos afinando instrumentos em pátios distantes. Mas para Aisha, cada dia era como despertar dentro de uma peça de teatro em que todos já sabiam o papel que deveriam interpretar, menos ela. Caminhava como uma estrangeira, sempre com a sensação de ser observada, avaliada, comentada em cada gesto. As concubinas, que até então apenas cochichavam entre si, agora mostravam o desprezo de forma aberta. Samira, a mais influente e astuta entre elas, tornara-se a líder do desdém. Com olhos delineados de couro e sorriso venenoso, aproximava-se de Aisha sempre que tinha oportunidade, fingindo cordialidade, mas deixando escapar frases cortantes. "Deve ser estranho para você, menina do vilarejo, sentar-se em cadeiras que já foram ocupadas por mulheres de linhagem real", comentou certa manhã, enquanto Aisha tentava se servir de chá no salão menor. Aisha não respondeu, apenas respirou fundo e manteve os olhos baixos. Samira sorriu, satisfeita, como quem acabara de reafirmar sua superioridade. Apesar do desconforto, Hassan não permitia que Aisha fosse tratada com descaso em público. Quando estava presente, seu olhar bastava para calar até as línguas mais afiadas, mas isso só aumentava a tensão. Muitos conselheiros e cortesãos
começaram a questionar o motivo de o casamento ainda não ter sido consumado. Murmúrios corriam pelos corredores. Alguns diziam que o sheik hesitava por desprezo, outros que era fraqueza. A pressão atingiu o auge em um banquete solene organizado por Hassan para receber líderes de tribos aliadas. O salão foi preparado com luxo. Candelabros de ouro iluminavam as paredes decoradas e longas mesas exibiam frutas, carnes temperadas e vinho rubro que refletia a luz como sangue. A música suave preenchia o ar, mas havia uma tensão oculta pairando sobre todos. Aisha foi vestida com uma túnica azul profunda, bordada com fios prateados que reluziam como estrelas. Quando entrou no salão ao lado de Hassan, sentiu todos os olhares recaírem sobre ela. Alguns eram de admiração, outros de desdém, e alguns, como os de Samira, sentada próxima, carregavam pura inveja. Durante boa parte do banquete, Aisha manteve os olhos baixos, comendo pouco, tentando se tornar invisível. Mas sua beleza natural e o contraste de sua timidez com a opulência do ambiente só atraíam ainda mais atenção. Foi então que, no auge da noite, um dos conselheiros mais antigos, homem de barba grisalha e olhar astuto, ergueu a taça e declarou em voz alta: "Que se brinde a coragem do nosso sheik, senhor absoluto do deserto, que sua força continue incontestável não apenas nas batalhas, mas também na intimidade." O salão se encheu de risos abafados. Era uma provocação clara, uma alfinetada disfarçada de brinde. Samira sorriu maliciosamente, satisfeita com o constrangimento que recaía sobre Aisha. O coração da jovem disparou e seu rosto ardeu de vergonha. Ela sabia o que estavam insinuando, que Hassan ainda não a havia possuído. Sentiu o chão sumir sob seus pés, desejando desaparecer. Mas Hassan permaneceu sereno. Seu olhar se fixou no conselheiro, e por um instante o silêncio se instalou. Então ele ergueu a própria taça e respondeu com voz firme que ecoou pelo salão inteiro: "A força de um homem não se prova diante de plateias, mas naquilo que escolhe proteger." A resposta caiu como um raio. Os risos cessaram de imediato. O conselheiro abaixou a cabeça, desconfortável, e ninguém ousou prolongar a provocação. Samira, embora ainda sorrisse, apertava os dedos contra o cálice, irritada com o controle de Hassan. Aisha, ao ouvir aquelas palavras, sentiu algo inesperado: orgulho. Pela primeira vez, olhou para Hassan não apenas como o homem que a arrancara de sua vida, mas como alguém capaz de enfrentar humilhações em nome de algo que nem ela compreendia totalmente. O peso da vergonha foi substituído por uma centelha de admiração. Após o banquete, quando retornaram aos aposentos, o silêncio entre eles era pesado, mas diferente. Aisha, ainda confusa, ousou erguer os olhos para ele. "Por que respondeu assim?" perguntou, a voz baixa. Hassan a fitou longamente antes de responder: "Porque ninguém tem o direito de transformá-la em espetáculo, nem mesmo eu." Aisha sentiu o coração disparar novamente, mas não de medo. Havia algo novo ali. Um fio de confiança começava a se formar. Naquela noite, deitada em sua cama, ela refletiu sobre tudo. Samira a desprezava, os conselheiros a ridicularizavam, mas Hassan a havia defendido. Não entendia suas motivações. Não sabia se podia confiar. Mas pela primeira vez desde que chegara ao palácio, não se sentia completamente sozinha. O palácio nunca esteve tão iluminado. Lanternas douradas pendiam dos arcos mais altos. Tecidos coloridos tremulavam ao vento. Músicos afinavam seus alaúdes e tambores, enquanto cozinheiros corriam apressados para dispor frutas raras, carnes temperadas e jarras de vinho aromatizado sobre as longas mesas de banquete. Era a noite da grande festa, convocada por Hassan, um encontro que reunia líderes de tribos aliadas, comerciantes poderosos e conselheiros influentes. Para o mundo exterior, tratava-se de uma celebração da prosperidade. Para Hassan, era também uma maneira de reafirmar sua autoridade após as provocações veladas que recebera sobre o casamento. Aisha foi preparada com rigor. As servas escolheram para ela um vestido carmesim, bordado em fios dourados,
que realçava a delicadeza de sua pele e o brilho natural de seus olhos, castanhos. O cabelo, preso em tranças finas e adornado com pedras claras, caía em ondas sobre seus ombros. Ao olhar-se no espelho, não se reconheceu. Era como se visse outra mulher, uma imagem de rainha, distante da jovem do vilarejo que sonhava apenas com dias tranquilos ao lado da avó. O peso do traje parecia o peso de seu destino. Ao entrar no salão ao lado de Hassan, todos os olhares recaíram sobre ela. Murmúrios atravessaram o ambiente como ondas invisíveis. Alguns convidados a observavam com admiração, outros com desprezo, e muitos, em silêncio, comparavam-na às concubinas que outrora eram vistas como símbolos de prestígio ao lado do sheik. Samira, sentada em local de destaque, não escondia o olhar afiado, carregado de inveja. Seus lábios se curvaram num sorriso malicioso, como quem aguardava o momento certo para desferir seu golpe. Durante a primeira parte do banquete, Aisha manteve-se calada. As músicas preenchiam o espaço. Taças tilintavam em brindes e histórias de vitórias e acordos eram narradas em tom festivo. Hassan conversava com líderes tribais, sua postura firme e segura deixando claro por que era respeitado e temido. Mas, mesmo em meio a tantas vozes, seus olhos retornavam a Aisha vez ou outra, como se verificasse se ela estava bem. Foi nesse intervalo que um mercador ousado, recém-chegado ao círculo do palácio, decidiu se aproximar. Um homem de roupas ricas, cheirando a especiarias e vinho, inclinou-se perigosamente perto de Aisha, ignorando a presença do sheik a poucos metros. Com um sorriso insinuante, murmurou: "Nunca pensei que o deserto pudesse esconder tamanha beleza. Se o sol se apagasse, seus olhos seriam suficientes para iluminar a noite." Aisha congelou. O sangue subiu-lhe ao rosto e por instantes não conseguiu reagir. Não estava acostumada àquele tipo de abordagem, ainda mais em público. Quis recuar, mas seu corpo paralisado a impedia. O silêncio do salão pesava e parecia que todos observavam de soslaio o que acontecia. Antes que pudesse sequer responder, sentiu uma mão firme em sua cintura. Hassan estava ao seu lado, surgindo como uma tempestade contida. Puxou-a para junto de si e fixou o olhar no mercador. Não houve palavras no primeiro instante, apenas o peso daquela presença. Os olhos negros de Hassan faiscavam como lâminas afiadas e sua expressão era de pura ameaça. O mercador pálido engoliu em seco, murmurou desculpas apressadas e recuou, afastando-se tão rápido quanto se aproximara. Mas o estrago já estava feito. O salão inteiro presenciara a cena. Hassan não precisava falar. Seu gesto fora claro. Aisha era intocável. O coração dela disparava. A mão dele em sua cintura queimava como fogo, e pela primeira vez, em meio ao medo, um arrepio diferente percorreu seu corpo. Não era apenas pavor, era algo confuso, inexplicável, que a deixava sem ar. O toque possessivo dele a paralisava, mas ao mesmo tempo despertava uma centelha de calor em seu peito. O resto da festa prosseguiu, mas nada foi igual. Mesmo quando voltou a conversar com aliados, Hassan manteve a mão próxima de Aisha, como se demarcasse território. Os olhares dos convidados variavam entre respeito, surpresa e murmúrios contidos. Samira, por sua vez, observava de longe, furiosa. Percebera o detalhe que ninguém ousava dizer em voz alta. O sheik, que tantas vezes fora distante e impenetrável, agora demonstrava publicamente uma emoção clara: ciúme. Quando finalmente deixaram o salão, o silêncio os acompanhou pelos corredores iluminados por tochas. Hassan caminhava ao lado de Aisha, e cada passo dele parecia ressoar dentro dela. Parou subitamente diante dela, obrigando-a a encará-lo. Seus olhos negros aprenderam como grilhões invisíveis. "Nunca mais permita que outro homem se aproxime de você dessa forma", disse a voz baixa, mas carregada de intensidade. "Você é minha." As palavras a atingiram em cheio. Aisha quis responder, quis dizer que não tivera culpa, mas sua voz falhou. Estava trêmula, mas não apenas de medo. Havia algo no tom dele, na firmeza,
que despertava um turbilhão de sensações dentro dela. Sua respiração ficou curta e, pela primeira vez, percebeu que não sabia mais distinguir onde terminava o medo e começava o desejo. Naquela noite, sozinha em seus aposentos, Aisha não conseguiu dormir. Relembrava cada detalhe: o sorriso insinuante do mercador, a mão firme de Hassan, o olhar dele em chamas. Abraçou-se a si mesma e murmurou: por que sinto isso? Se deveria odiá-lo, por que meu coração não me obedece? A manhã seguinte trouxe ao palácio um silêncio diferente, como se as paredes ainda guardassem o eco da festa da noite anterior. Servos cochichavam pelos corredores, repetindo a cena do mercador ousado e da reação feroz de Hassan. Uns diziam que nunca o haviam visto demonstrar tamanho ciúme. Outros afirmavam que aquilo não era apenas ciúme, mas algo muito maior, um sentimento que até ele tentava esconder. Aisha acordou cedo, mas não conseguiu se erguer de imediato. Permaneceu deitada, olhando para o teto ornamentado, com o coração ainda em descompasso. Cada vez que fechava os olhos, revivia a sensação da mão de Hassan em sua cintura, firme, quente, possessiva. Não sabia se deveria se encolher diante daquela lembrança ou se render à onda estranha de calor que ela despertava. Até então, sempre acreditara que o odiava. Mas agora o ódio já não era tão claro, e isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. Decidiu caminhar pelo pátio interno para clarear os pensamentos. A luz do sol refletia na água das fontes e nas pétalas coloridas que enfeitavam os jardins. Ela respirava fundo, buscando paz. Mas não demorou para perceber que não estava sozinha. Hassan estava lá, de pé ao lado de uma coluna, observando-a com a mesma intensidade que a deixara sem ar na noite anterior. O silêncio entre eles era denso. Aisha tentou desviar o olhar, mas a voz dele a alcançou, firme, grave. Está me evitando, Aisha? Ela engoliu em seco. Não. Eu só não compreendo você. Ontem, sua raiva, sua possessividade, eu não entendo. Hassan se aproximou devagar, cada passo seu ecoando como trovão no coração dela. Eu também não compreendo tudo o que sinto quando está perto de mim, admitiu, a voz carregada de sinceridade rara. Mas sei de uma coisa. Não suporto a ideia de outro homem sequer olhar para você da forma como aquele ousou olhar. Aisha, surpresa, ergueu os olhos e encontrou os dele. Não viu apenas arrogância, mas uma vulnerabilidade que nunca imaginara. Isso a desarmou. Pela primeira vez, não conseguiu sustentar a ideia de que ele era apenas seu carcereiro. Hassan parou diante dela, tão próximo que o calor de seu corpo a envolveu. Ergueu a mão e afastou delicadamente uma mecha de cabelo que escapara do véu. O toque foi suave, mas para Aisha pareceu incendiar cada nervo de sua pele. Seu coração disparou e seus lábios se entreabriram involuntariamente. Por que se afasta se seus olhos pedem para eu ficar? Murmurou ele, a voz baixa, mas penetrante. Aisha ficou sem palavras. Seu corpo dizia uma coisa, sua mente outra. Tudo nela era contradição. Quis recuar, mas não moveu os pés. E então percebeu. Não era medo que a paralisava. Era o desejo, esse sentimento novo e incontrolável que se insinuava em cada gesto, em cada respiração. Os rostos estavam a centímetros de distância. A respiração dele misturava-se à dela, quente, ofegante. Por um instante, acreditou que finalmente se beijariam. Seu coração parecia prestes a explodir, quando passos apressados ecoaram no corredor. Um servo entrou, chamando Hassan com urgência para resolver assuntos diplomáticos. A magia do momento quebrou-se como vidro em pedaços. Hassan fechou os olhos por um instante, respirou fundo e recuou, como se lutasse contra o próprio instinto. Virou-se para o servo, respondeu secamente e, antes de sair, olhou para Aisha uma última vez, seus olhos queimando de desejo contido. Um dia ninguém ousará interromper o que está escrito para nós, disse, e se afastou. Aisha permaneceu imóvel, o corpo inteiro em chamas. Encostou-se na coluna, respirando com dificuldade. O que está acontecendo comigo? Sussurrou levando a mão ao peito.
Se deveria odiá-lo, por que meu coração o deseja? Mais tarde, quando se deitou, percebeu que algo tinha mudado para sempre. Não havia mais retorno ao vilarejo, nem a inocência da jovem que sonhava apenas com liberdade. Algo dentro dela despertara, e não importava o quanto tentasse negar, Hassan agora ocupava seus pensamentos de um jeito que a assustava tanto quanto a atraía. Do outro lado do palácio, Hassan também não encontrava descanso. Caminhava em seu quarto como fera enjaulada, lembrando da proximidade, do quase beijo, do calor do corpo dela tão perto do seu. Por anos acreditara que nada poderia desviá-lo de sua disciplina, de sua rigidez. Mas agora sabia. Sua maior batalha não estava mais no deserto contra inimigos externos, mas dentro dele mesmo, contra o desejo que crescia a cada dia por aquela jovem que jamais escolhera, mas que agora não poderia mais deixar escapar. O palácio nunca dormia por completo, mas naquela semana parecia mais inquieto do que nunca. A festa havia deixado rastros, sussurros em cada corredor, especulações em cada sala. Todos comentavam o ciúme explícito do sheik diante do mercador. Para muitos, era um sinal de fraqueza, para outros, de paixão. E para as concubinas, principalmente Samira, era uma humilhação. Samira não suportava ver a atenção de Hassan dividida com outra mulher, ainda mais com uma jovem simples arrancada de um vilarejo, sem sangue nobre nem linhagem para se orgulhar. Sua língua afiada se tornou ainda mais venenosa, espalhando comentários e envenenando os ouvidos certos. Achei que não a possui porque ela é fraca demais. Uma menina frágil que jamais poderá ser rainha. Repetia, sempre cercada de ouvintes. Aisha percebia os olhares e os cochichos. Cada vez que atravessava os corredores, sentia como se estivesse sendo julgada, testada, avaliada em silêncio. Seu coração, que antes só conhecia medo, agora se dividia. Ainda havia insegurança, mas também havia orgulho. Sabia que não podia continuar se escondendo, não se quisesse sobreviver naquele palácio de intrigas. A oportunidade de provar isso chegou mais rápido do que esperava. Numa tarde, Hassan convocou uma reunião no salão principal para tratar de assuntos políticos com líderes locais. Como esposa, Aisha deveria estar presente, mesmo que apenas para observar. O ambiente estava lotado. Conselheiros, comerciantes, generais e, entre eles, Samira, que havia encontrado uma maneira de se aproximar para assistir à reunião. Aisha entrou usando uma túnica de seda cor marfim, simples, mas elegante. Sua presença atraiu olhares imediatos. Alguns a viam com curiosidade, outros com desprezo, e alguns poucos com uma ponta de respeito crescente. Ela caminhou até seu lugar, ao lado de Hassan, que a recebeu com um olhar firme, protetor, mas discreto. A reunião começou com discussões sobre comércio e fronteiras, mas em determinado momento, Samira aproveitou o silêncio para lançar seu ataque. Com um sorriso doce e voz carregada de veneno, inclinou-se e disse alto o suficiente para todos ouvirem. É curioso ver a nova esposa do sheik aqui tão calada. Talvez seja isso que a torna adequada. Afinal, não se espera muito de uma menina que cresceu longe da corte. O salão mergulhou em murmúrios. Alguns riram baixo, outros olharam de lado, esperando a reação. Aisha sentiu o rosto queimar, seu corpo inteiro tremer. A parte dela, que ainda era a jovem assustada, quis fugir, mas algo novo que vinha crescendo dentro dela desde a festa falou mais alto. Ela ergueu os olhos, encontrou o de Samira e, com voz firme que surpreendeu até a si mesma, respondeu: melhor ser calada do que falar para diminuir os outros. E se eu cresci longe da corte, aprendi algo que talvez você nunca saiba. A verdadeira força não vem de títulos, mas da coragem de permanecer de pé quando todos tentam derrubá-la. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Samira perdeu o sorriso por um instante, seus olhos faiscando de raiva. Os conselheiros se entreolharam, surpresos com a ousadia. Hassan, que até então mantinha a postura serena, sentiu uma onda de orgulho percorrer seu peito. Um dos generais riu alto, quebrando a tensão. A jovem fala como uma rainha, declarou erguendo a taça. Outros seguiram o brinde,
e o salão voltou a se encher de vozes. Samira, derrotada naquela rodada, permaneceu em silêncio, engolindo a humilhação. Aisha, por dentro, tremia. Mas não recuou, não baixou os olhos. Sentiu-se mais forte do que nunca. Hassan, ao lado dela, a observava como se estivesse vendo-a pela primeira vez. O medo que antes a definia parecia dar lugar a uma nova chama, e isso o atraía ainda mais. Quando a reunião terminou e os convidados se dispersaram, Hassan a conduziu até os corredores mais vazios do palácio. Parou diante dela, os olhos queimando de intensidade. "Hoje você me surpreendeu", disse a voz grave, mas carregada de emoção. Muitos teriam se calado diante de Samira, mas você não. Aisha respirou fundo, ainda sentindo o coração acelerado. "Eu já me calei demais desde que cheguei aqui. Se devo ser sua esposa, não quero ser apenas sombra. Não quero me perder de mim mesma." As palavras dela atravessaram Hassan como flechas certeiras. Ele se aproximou, diminuindo a distância entre eles, até que o ar ficasse pesado, cheio de eletricidade. "Você não é sombra, Aisha. É luz. Uma luz que eu nunca esperei encontrar." Os olhos dela se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de emoção. Pela primeira vez, sentia que não era apenas uma peça em um jogo de poder. Estava sendo vista, reconhecida, admirada. O silêncio entre eles se transformou em algo mais. Hassan ergueu a mão e tocou o rosto dela, o gesto carregado de ternura. Aisha não recuou. Seu coração ainda batia em descompasso, mas não havia apenas medo. Havia confiança, desejo e a sensação de que, naquele instante, tudo o que vivera até ali a havia preparado para aquele momento. A noite caiu sobre o deserto como um véu de mistério, tingindo o céu de azul profundo, cravejado de estrelas que brilhavam como joias. O palácio, imponente e silencioso, parecia prender a respiração. Depois da cena no salão, em que Aisha ousara enfrentar Samira e conquistar respeito diante de todos, algo mudara de forma irreversível. Ela, que antes caminhava cabisbaixa e temerosa, agora andava ereta, com os olhos firmes. Hassan percebera. Não era mais apenas a menina prometida, arrastada de um vilarejo por uma promessa antiga. Era uma mulher que se erguia diante das adversidades e que, de forma inesperada, havia conquistado o coração do próprio sheik. Nos aposentos principais, o ambiente estava mergulhado numa penumbra suave. As tochas ardiam baixas, lançando reflexos quentes nas cortinas de seda vermelha que ondulavam com a brisa da noite. Aisha estava lá, sozinha, sentada diante da janela aberta, observando as dunas iluminadas pela lua. Seus pensamentos giravam como areia ao vento. Tudo dentro dela era um turbilhão. Medo, desejo, confusão, mas também coragem. Sabia que Hassan viria até ela, sentia isso no coração e, pela primeira vez, não queria fugir. A porta se abriu sem som, mas a presença dele preencheu o quarto. Hassan entrou, seus passos firmes ecoando pelo mármore. Vestia uma túnica escura, simples, mas sua imponência não precisava de adornos. Quando seus olhos encontraram os dela, o tempo pareceu parar. "Hoje vi você como nunca antes", disse ele, a voz grave, mas carregada de emoção. "Você não foi apenas minha esposa diante da corte, foi rainha." Aisha desviou o olhar, o rosto corado. "Eu só disse a verdade. Cansei de me calar." Hassan aproximou-se, parando diante dela. Seus olhos negros refletiam a chama das tochas, intensos, dominadores, mas também vulneráveis. "A verdade, Aisha, é que eu nunca quis uma noiva. Não pedi por você, não desejei este destino. Mas desde que cruzou aqueles portões, tomou tudo de mim. Não consigo mais olhar para você e fingir que é apenas um pacto cumprido." As palavras a atingiram como uma onda. O coração de Aisha disparou, e lágrimas surgiram em seus olhos, não de tristeza, mas de algo que ela não ousava nomear. "E eu..." Sua voz falhou. "Eu também não sei mais quem sou desde que cheguei aqui. Antes era apenas medo, mas agora sinto coisas que me assustam ainda mais." Hassan ergueu a mão e segurou o rosto dela com delicadeza.
o polegar acariciando sua pele quente. Não quero que tema a mim, Aisha. Quero que escolha. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. E quando os abriu, havia coragem ali. Não recuou, não tentou escapar. Permaneceu permitindo que ele se aproximasse. Hassan inclinou-se lentamente e seus lábios se encontraram. Foi primeiro um toque hesitante, como se ambos ainda testassem o terreno incerto que os separava. Mas logo o beijo se aprofundou, carregado de desejo contido, de paixão reprimida, de promessas silenciosas. Aisha sentiu o mundo desaparecer. O frio da noite já não existia. Apenas o calor do corpo dele envolvendo o seu. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era a descoberta de algo novo, arrebatador. Hassan, por sua vez, a segurava como quem temia perdê-la, como se cada segundo fosse precioso demais para ser desperdiçado. A noite se alongou, marcada por gestos ternos e ardentes. Não houve pressa, não houve imposição. Hassan a tocava como se fosse feita de cristal, e Aisha, passo a passo, entregava-se não como prisioneira, mas como mulher. O medo cedeu lugar à confiança, e a confiança floresceu em amor. Pela primeira vez, não havia grades invisíveis entre eles. Quando a madrugada chegou, Aisha repousava em seus braços, a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo o compasso firme de seu coração. Hassan acariciava seus cabelos em silêncio, como se ainda não acreditasse no que vivera. Olhou para o teto, para as cortinas rubras, para a lua que se insinuava pela janela e permitiu-se um raro sorriso. "Você mudou tudo", murmurou, quase para si mesmo. "Eu que acreditava governar apenas pelo poder, descobri que não sou nada sem você." Aisha ergueu os olhos ainda com o rosto corado. "Eu também mudei. Pensava que aqui só encontraria dor. Mas descobri que posso ser forte, que posso ser livre mesmo neste palácio. Porque agora não me sinto mais sozinha." Ele a puxou mais para perto, apertando-a contra o peito. "Você é minha escolha, Aisha. E será para sempre." O tempo passou como as dunas que o vento move lentamente, quase sem que se perceba. O palácio, antes um labirinto sufocante para Aisha, agora era um lugar onde seus passos ecoavam com firmeza e serenidade. Ela não era mais a jovem assustada que chegara em prantos, arrancada de sua casa e da avó. Agora, caminhava ereta pelos corredores largos, e todos que a viam reconheciam algo diferente em sua postura. Era a esposa do sheik, sim, mas também uma mulher que conquistara o respeito com coragem e dignidade. Naquela manhã, o sol nascia sobre o deserto, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O jardim interno estava coberto de flores raras, cuidadas com devoção, e as fontes lançavam jatos de água cristalina que refletiam os primeiros raios de luz. Aisha caminhava entre as flores, trajando uma túnica branca simples, mas elegante, que deixava transparecer sua essência. Não precisava de adornos pesados para parecer soberana. O vento leve agitava seus cabelos soltos, e ela sorria. Pela primeira vez em muito tempo, sorria sem medo. Guardas se curvavam em respeito quando ela passava. Servas que antes cochichavam, agora a olhavam com admiração. Até mesmo Samira, outrora sua maior rival, havia aprendido a silenciar diante da força silenciosa que Aisha demonstrava. Não fora pela arrogância, nem pela imposição. Fora pelo exemplo, por cada vez que erguera a cabeça quando todos esperavam vê-la cair. Hassan a encontrou junto à fonte central, onde a água dançava sob o sol nascente. Ele vestia túnica clara, os cabelos escuros desgrenhados pelo vento, e trazia nos olhos algo que ninguém jamais vira: ternura. A imponência permanecia, mas havia sido suavizada pelo amor. Ao vê-la, ele parou por um instante, apenas para contemplá-la, como se ainda não acreditasse que aquela jovem, antes uma promessa sem escolha, agora fosse a dona de seu coração e de sua vida. "Os jardins nunca pareceram tão belos", disse ele, a voz grave, mas suave. Aisha sorriu e ergueu os olhos para ele. "Talvez porque agora eu também os veja de outra forma. Antes eram grades, hoje são apenas flores." Hassan se aproximou
e entrelaçou seus dedos nos dela. O gesto simples tinha o peso de uma eternidade. Caminharam lado a lado pelo jardim, ignorando os olhares discretos dos servos. Cada passo era uma afirmação silenciosa de que o vínculo entre eles não era apenas tradição ou dever, mas escolha. Você me transformou, confessou Hassan em voz baixa, olhando para o horizonte dourado. Eu, que acreditava não precisar de nada além do poder, descobri que nada sou sem você. Aisha encostou a cabeça no ombro dele, com o coração aquecido. E eu, que pensei ter perdido minha liberdade, descobri que ser amada por você me libertou de um jeito que nunca imaginei. O vento trouxe o perfume das flores, e o silêncio entre eles não era pesado, mas confortável, cheio de promessas silenciosas. Aisha sentiu o braço dele a envolver, e seu peito encheu-se de uma paz que jamais conhecera. Pararam diante da fonte. Hassan segurou o rosto dela entre as mãos, fitando-a nos olhos com intensidade. Você foi a noiva que eu nunca pedi, mas é a mulher que nunca mais deixarei ir. As lágrimas encheram os olhos de Aisha, mas eram lágrimas de felicidade. Ela sorriu e respondeu: E você foi o homem que eu temi, mas que hoje é o único ao qual entrego meu coração. O beijo que se seguiu não era de urgência ou desejo contido como antes. Era um beijo tranquilo, profundo, cheio de certeza. Era a confirmação de que o que nascera de um destino forçado havia se transformado na escolha mais poderosa que poderiam fazer. Fechamento. O deserto, testemunha silenciosa de tudo, ardia em cores douradas sob o sol nascente. As areias, que um dia representaram prisão, agora pareciam cantar liberdade. Aisha, a jovem inocente arrancada de seu vilarejo, se tornara a rainha do deserto, respeitada por todos e amada pelo homem que aprendera a abrir o coração. Hassan, o sheik que nunca pedira uma noiva, descobrira no amor a sua verdadeira força. E juntos, sob o mesmo céu que parecia infinito, caminhariam lado a lado, prontos para escrever um novo destino, não de imposições, mas de escolhas, amor e eternidade. No fim, a história de Aisha e Hassan não foi apenas sobre um casamento arranjado ou sobre uma promessa esquecida no tempo. Foi sobre duas almas que se encontraram onde menos esperavam. Ele, um homem moldado pela dureza do poder e da tradição, e ela, uma jovem arrancada da inocência de sua vida simples. O que começou como prisão se transformou em liberdade, e o que parecia ser apenas obrigação floresceu em amor. Entre olhares que antes eram medo e depois se tornaram desejo, eles descobriram que o verdadeiro poder não está na imposição, mas na entrega, não em possuir, mas em escolher amar. O deserto, eterno e implacável, foi testemunha desse despertar. E assim como as dunas se movem lentamente, moldando novas paisagens, também seus corações foram esculpidos pelo tempo, pelo respeito e pela coragem de ceder um ao outro. No fim, Aisha não era mais apenas a noiva que o sheik nunca pedira, mas a mulher que se tornou sua força, sua paz e seu destino. E Hassan, que acreditava não precisar de amor, aprendeu que nenhum trono, nenhum império, era maior do que a eternidade que encontrou nos braços dela. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.